Oi, gente, tudo bem? Sou eu aqui, Ana Miriam Piccinini, com Ronaldo Oliveira, gravando mais um programa para o nosso canal da Web TV Hóspedes do Tempo. E hoje nós vamos entrevistar a nutricionista, doutora Daniele Schmidt. Muito prazer em conhecer você, tá? Seja bem-vinda. Assim, obrigada. Quero agradecer por você estar dando o seu tempo pra gente, emprestando um pouquinho do seu tempo pra gente e dos seus saberes, porque as pessoas têm muita dificuldade de compreender muitas questões sobre nutrição. Eu sou uma delas, tá? Eu me alimento muito mal. Então eu devo aprender bastante aqui hoje, tá? E eu queria que você falasse um pouco rapidamente assim, sobre como é que você se encontrou com a nutrição, o que te interessou, que aí você foi... Como que eu cheguei nesse mundo, né? Então, vamos lá. Desde a adolescência, né, eu sempre pratiquei muito esporte na minha família toda. Eu nasci e fui criada praticamente aqui do lado de uma academia de ginástica. Então a gente brincava no pátio do prédio, vendo o pessoal tudo com aquela roupa de ginástica, de academia. Então o mundo fitness, né? Todo esse universo sempre me atraiu bastante. E aí, como meus primos, meu irmão, todo mundo sempre treinando e cuidando da dieta, eu cresci vendo isso. Seus irmãos? Sim, meu irmão mais velho, meus primos, tio, todo mundo dentro de casa fazendo franguinho, cuidando da alimentação, e aquilo me chamava bastante atenção, e eu sempre fui muito magrinha. Eu sempre fui baixo peso, a vida toda a briga na balança era para que eu ganhasse peso e saísse da anemia. Então, desde que eu me conheço por gente, eu me lembro da minha mãe cuidando da minha alimentação nesse sentido. E aí, quando eu já estava numa fase dos meus 14, 15 anos de idade, eu comecei a ler muito sobre o assunto. Mas era difícil, aos 14, 15 anos eu já me interessava, por incrível que pareça. Aí na época eram textos, eram livros, revistas, né? Na época tinha algumas revistas, mas era de banca de jornal, né? A gente ainda não tinha acesso à informação como hoje em dia, hoje a gente tem internet, onde a gente tem acesso aos artigos científicos. Não, naquela época eram artigos de revista ou quando a gente conseguia livros mesmo para poder fazer uma leitura a respeito do assunto, né? E assim, eu acabei me interessando em primeiro lugar pela minha própria alimentação e da família. E sempre me interessei por cozinhar, eu gostava de ir ao mercado, escolher os alimentos, eu sempre gostei dessa parte toda. E aí, quando eu comecei a praticar atividade física mesmo, com mais seriedade, com os 17, 18 anos de idade, eu comecei a me aprofundar mais sobre o assunto, comecei a ter muito mais amizades com profissionais da área, tanto educadores físicos quanto com nutricionistas. E aí, quando eu fui ver, eu já estava estudando para entrar na faculdade. E aí foi... Não tinha outra ideia. Eu sempre pensei, eu vou ter que fazer educação física e nutrição, porque é aqui que está a maior parte dos meus amigos, é onde eu me encontro realmente. Onde você se encontra. Onde eu me encontro onde você realmente. concentra o seu amor mais ali, né? Sim. Tanto por uso próprio, né? Tanto por usar o conhecimento para benefício próprio, quanto por pensar realmente em ajudar as pessoas que tinham dificuldades, como eu, né? Quando eu era mais nova, de ter acesso às informações corretas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, com relação a isso que você está falando, eu estava pensando aqui, apesar de tantas informações, o acesso à informação ter sido facilitado, eu percebo também que há um caminho também de muito erro, porque as pessoas vão fazendo por conta própria. Sim. Aí eu queria te perguntar, como é que você vê essa questão, tá? Quando chega no seu consultório alguém que de repente está fazendo tudo errado, porque está seguindo um caminho de internet. Sim, muito comum. Hoje em dia a gente tem uma gama gigantesca de possibilidades de buscadores, né, nas redes sociais, no Google. Você consegue ter um acesso à informação com muita facilidade. Mas quantidade não é qualidade. E existe uma mistura, né? Existe uma mistura de linhas aí, onde as pessoas tentam um pouquinho, às vezes, até manipular as informações para chamar atenção, para repercutir nas mídias, e acaba, às vezes, provocando mais desinformação do que informação de verdade. Então, quando a gente fala em questões de saúde, é muito específico. Eu acho que nós somos seres humanos e cada vida, cada corpo é um mundo, é um universo. Então, aquilo que eu utilizo para mim pode não dar nada certo para você, ainda pode te prejudicar.
E às vezes quando a gente recorre a esses buscadores de redes sociais, etc., às vezes a gente não entende todo o contexto que aquela informação é disposta. Então a gente acaba cometendo erros, né, por ignorância, né, no sentido de que a gente ignora mais sobre o assunto, e a gente, na inocência, às vezes acaba colocando em risco a nossa própria saúde da nossa família. Então, por mais que até quem coloca informação, até eu mesmo, de repente a gente tem todo um cuidado na hora de colocar uma informação acessível à população, mas a gente nunca sabe como vai estar o contexto de quem vai ler aquela informação, né? Como a pessoa vai entender aquela informação. Tem até aquela piada antiga que fala, né? Você entendeu o que eu falei, o que é que eu desenho? O que é que eu desenho? A gente fala, a gente desenha, a gente calcula, a gente demonstra, faz o vídeo, faz o meme, mas mesmo assim, às vezes, a informação se perde. Né? Por exemplo, deixa eu te falar um exemplo que eu tenho visto muito. Sim. As pessoas oferecendo magnésio. Porque tem que repor magnésio, aí tem 3 tipos de magnésio, aí começa a dar um monte de informação, né? Sim. Aí eu falei, caramba, todos os médicos estão falando, tá todo mundo falando de magnésio, que coisa interessante. Mas aí, qual é o magnésio que você precisa? Aí fica truncada a informação. Sim. E fica todo mundo comprando um monte de pote de magnésio. Sim. Você tá entendendo? Às vezes as informações, quando elas chegam assim nas redes sociais, nas mídias, a gente tem que lembrar que também existe um apelo muito grande do marketing, da propaganda, do comércio, né? Tudo isso gera uma movimentação econômica. Então é claro que assim, alguns produtos a gente tem reconhecidamente, como a creatina, o whey protein, que tem diversas utilizações para diversas patologias. São produtos que podem ser usados desde crianças até idosos, pessoas às vezes até dentro de um CTI, de um hospital, acabam utilizando alguns suplementos que a gente também pode utilizar no nosso dia a dia. Então são produtos que são bem versáteis. Porém, não é todo mundo que pode utilizar e não é em da mesma maneira também. Né? Depois a gente vai até comentar sobre isso, que vitaminas e minerais são fundamentais para a nossa manutenção da vida e da saúde, beleza? Mas não para todo mundo. Existem casos específicos onde a gente não pode suplementar vitaminas. É mesmo? Sim, algumas patologias a gente depois vai comentar sobre isso. Vamos comentar mesmo. E a gente pode acabar colocando a vida do paciente em risco, né? Então, o ideal seria que para qualquer produto de suplemento alimentar que fosse utilizado, a gente, em primeiro lugar, fizesse realmente uma avaliação, uma boa avaliação clínica, uma boa anamnese, às vezes até um exame bioquímico. Exato, isso que eu ia falar. Onde a gente pudesse realmente identificar a real necessidade, se existe realmente uma deficiência daquele produto, daquele suplemento, para a gente estar utilizando, né? Se a pessoa não tem uma deficiência, para que a gente vai suplementar? É verdade, isso é verdade mesmo. E às vezes as pessoas acabam usando a ideia do suplemento como um tapa-buraco de dieta. A pessoa não se alimenta corretamente. É isso que eu queria te perguntar. Não come a comida, não come fruta, verdura, legume, não come proteína, não come arroz e feijão. Aí acha que usando um potinho mágico vai resolver o problema. Então vou tomar ali um polivitamínico e o problema está resolvido. Não é assim, né? E aí essas fórmulas mágicas, elas acabam surgindo como se fossem produtos mágicos que pudessem resolver qualquer problema, desde problemas patológicos até por deficiências nutricionais. Então vamos lá. Desse jeito. Então vamos lá falar o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, vou até me dar como exemplo, tá? Eu tive câncer há alguns anos atrás, 2003, e a partir desse momento, retirou, tá? Fez tratamento normal, mas foi tireoide, tirou tudo. Aí dá uma desregulada muito grande no corpo, no organismo. E o que acontece? Eu tenho também, estou até fazendo uma consulta, mas não é consulta. É válido. Eu só quero dar como exemplo mesmo, tá? Sim, sim. Para poder entender também, porque eu estou procurando fazer uma nutrição melhor, mas sozinha eu já vi que eu não vou conseguir. E aí eu tenho a síndrome do colo irritável. Então, olha só a limitação que eu estou. Alimentos que, de repente, eu adoro, não posso. Feijão, por exemplo, com aquela casca, que aí bota de molho, mesmo assim me faz mal. Para quem tem sensibilidade, não adianta. Mesmo assim. E aí tem muita gente como eu,
que acontece? Daqui a pouco, de repente, daqui a um mês você recebe a notícia. Você sabe que ela moça na entrevista morreu, porque ela está se alimentando sol. Porque eu estou comendo muito pouco e muito mal, por conta de todas essas consequências, tanto o tratamento que eu tive, que eu fiz, e ainda faço com endócrino, não é para sempre esse tratamento, como também por conta do intestino. Então você deve ter casos assim, que chegam para você e falam, caramba, como é que você faz para montar todo um cardápio, não sei como é que é o nome que fala, como é que fala? Sim, planejamento alimentar. Isso. Porque o que acontece? Como a gente falou ainda há pouco, né? Nós somos um universo, a gente tem um universo dentro da gente. Então, em primeiro lugar, a gente sempre vai tentar priorizar o que realmente é mais urgente. Então, qual é o seu maior desconforto agora? Qual é o maior problema? Porque algumas patologias podem ser crônicas ou agudas. Crônicas são aquelas patologias que a gente lida com elas por longos períodos de tempo e a gente tenta manter um equilíbrio. Mas algumas patologias, elas podem ser agudas ou as crônicas que podem agudizar. Então, o que acontece? Então, quer dizer que a crônica ela pode entrar no patamar de piora. Piora, sim. Então, aí a gente tem que dar atenção para essas urgências, né? Então, vamos supor, se você tem diabetes, mas está com a sua glicose controlada, faz uso de algum medicamento, mas está fazendo uma boa alimentação, então ela deixa de ser o nosso ponto principal, porque a gente já conseguiu equilibrar. Aí a gente vai investigar qual é o outro problema, por exemplo, uma intolerância à lactose, também isso. Uma síndrome do colo irritável. Então a gente vai pensar no que a gente tem mais de urgente nesse momento agora, uma vez que a outra patologia já foi controlada. E aí a gente vai tentando apagar os pequenos incêndios, né? Então existe um planejamento geral, que é uma base daquilo que você tem a necessidade como um todo, e alguns alimentos específicos que eles podem ser retirados da alimentação temporariamente, como o caso dos feijões, né? Poxa vida, eu adoro. Porque o feijão realmente... Mas isso acontece com todos os alimentos. A gente tem que lembrar que a comida é uma substância química, é um composto químico. Sim. Então a gente tem ali vitaminas, minerais, proteína, carboidratos, lipídios, compostos bioativos, são os corantes naturais das próprias vitaminas que dão cor aos alimentos, como o próprio, por exemplo, tomates, alimentos vermelhos e derivados de laranjas, amarelados, que são ricos em vitaminas da família da vitamina A, né, que são os carotenoides. A gente tem os esverdeados, que são da família da clorofila. Então, todos esses alimentos, eles possuem substâncias químicas. E o nosso corpo também possui, né, uma série de eventos químicos a todo momento. Então, a gente tem que pensar isso o tempo todo. A gente tem que tentar fazer com que as duas químicas consigam se unir, favorecendo a nossa saúde, restabelecendo a nossa saúde, mantendo a nossa saúde. Mas em alguns momentos o nosso corpo pode estar mais sensível, ou porque não produz perfeitamente, por exemplo, as enzimas digestivas, né? Como no caso da intolerância à lactose. Isso. A intolerância à lactose é uma intolerância do nosso corpo ao açúcar produzido pelo leite, né? Que é composto do leite, que o nosso corpo está com alguma deficiência por algum motivo na produção da lactase, que é a enzima que faz essa digestão, essa quebra desse açúcar. Mas poucas pessoas sabem que a lactase, ela é uma enzima da primeira camadazinha da mucosa do intestino. Então, qualquer alteração que a gente tenha na alimentação, ou de repente uma gastrite, uma dor de barriga, uma desidratação, um excesso de consumo de fibras, pode acabar afetando aquela camadazinha da mucosa, exatamente que produz a enzima lactase. Aí a gente às vezes tem um desconforto por algum outro motivo, até pelo consumo de álcool, pelo tabagismo, né? E aí acaba percebendo um desconforto no consumo da lactose. Aí fala, não, a lactose é o bandido da história. Mas nem sempre é uma culpa diretamente da lactose, mas porque o nosso organismo já está debilitado por algum motivo. Desequilíbrio de pH, por consumo de frituras, consumo de proteína em excesso, às vezes uma prisão de ventre, uma diarreia. E aí porque no colo irritável, ele que decide, né? Ele que vai decidir. Ele que decide, né? Hoje
hoje nada, amanhã tudo. Pois é, aí é que entra uma pequena pegadinha, né? A gente, ao invés de excluir os alimentos que podem ser agressivos, a gente tem que realmente restabelecer a saúde através de um tratamento. Então, quais são os alimentos que vão ajudar a melhorar esse processo inflamatório? Né? Porque é um processo inflamatório. É um processo inflamatório. Então, por mais que a gente pense em excluir alimentos, a gente tem que pensar em incluir aqueles que são bons. Porque as pessoas pensam logo, como no seu caso, vamos excluir o feijão. Ok, mas aí você faz consumo de bebida alcoólica? Não. Você fuma? Não. Você consome muitas frituras? Não suporto. Alimentos empanados? Não gosto. Industrializados? Também não. Alimentos em lata, você conserva? Eu não como, tá vendo? Sim, mas aí porque você já passou por um processo que você já acabou aprendendo. Falei, não, mas muitas pessoas às vezes acham que não, o problema é a fruta, a verdura, legume, porque tem excesso de fibra. Mas aí continua comendo o cheeseburger do fast food, ou comendo a pizza, ou consumindo a bebida alcoólica, que é uma coisa que vem crescendo muito desde o início da pandemia. Porque uma coisa é a gente tomar um chopinho eventualmente, outra coisa é você todo dia ou toda semana encher a cara. Aí vai naquela questão, pequenas doses de veneno também são veneno, né? Então, talvez um copinho de cerveja no final de semana para uma pessoa já pode ser o suficiente para repercutir algum prejuízo na saúde dela. Estranha? Pode. Já me sinto inchada? Sim, eu já tive vários casos de pacientes que tinham reações alérgicas cutâneas, como por exemplo surgimento mesmo de acne por causa do consumo da cerveja. Que interessante, nunca ouvi falar nisso. Existe. A gente fica tão presa nas consequências do álcool em relação ao comportamento. Sim, que a gente não pensa nas alterações que podem acontecer. Então, já tive 2 casos, a gente suspendeu o consumo da cerveja, a pele da pessoa melhorou e você fica, por que será? É por todo um processo industrial, né? A bebida alcoólica ela é altamente industrializada, né? Então passa por um grande processo com aditivos químicos, pode acontecer contaminações, tem muitas coisas que acontecem. Quanto mais processado o alimento, maior o risco da pessoa ter alguma reação, não ao alimento em si, mas por todas essas etapas, né? Por exemplo, aparecem às vezes mães com crianças falando que o filho está com intolerância à lactose. Aí a primeira pergunta é, seu filho bebe leite? Olha, leite ele não bebe. Mas eu compro muito danoninho, eu compro muito ninho, não sei o que. Eu falo, gente, olha só. Então vamos lá, um copo de leite é um copo de leite, mas quando você consome um copo de iogurte, é um produto industrializado, ele tem uma carga muito maior de substâncias do que um simples copo de leite, né? Para fazer ele ficar talhado, sim, tudo aquilo. Por exemplo, para você ter 1 quilo de queijo Minas, você usa mais de 10, 15 litros de leite. Então você concentra tudo aquilo ali, então você aumenta a quantidade de cálcio, você aumenta a quantidade de vitamina D, mas você também aumenta a quantidade de lactose em alguns tipos de queijos, né? Então todo esse processo industrial vai modificar o alimento e nessas modificações a gente pode acabar não se dando muito bem, não se adaptando muito bem, e a gente pode acabar tendo reações, né? Por isso que a gente fala, quanto menos industrializado o produto, quanto mais natural, é como se você estivesse lidando ali de 1 para 1. É você e o alimento. Agora, quanto mais industrializado, quanto mais processado, é você, o alimento e toda a bagagem que ele traz junto com ele. Né? Aditivos químicos, substâncias como estabilizantes, aromatizantes, corantes, conservantes. E aí já deixou de ser comida muito tempo, né? Então, ali, nos alimentar, tá complicado. Na verdade, não é tão complicado quanto parece. Sim. A questão é realmente a gente ter essas informações corretas, até para poder acalmar a gente, né? Porque a gente fica tanto com essa ideia de que, poxa, comer direito é tão difícil, que a gente acaba postergando mudanças dos hábitos. Não, vai ser muito difícil, eu vou gastar muito dinheiro, não, vou ter que fazer compra toda semana, vou ter que ir todo dia no mercado, vou ter que cozinhar todo dia. Então, esse medo de ter que lidar com o alimento, de saber como lidar com tudo esse
essas mudanças acabam assustando tanto as pessoas que elas acabam mantendo a mesma prática, porque aquilo é mais cômodo, aquilo acaba sendo mais acessível, você ligar para um aplicativo. É cômodo mesmo, você pega um pacote, bota num negócio assim, sim, aperta um botãozinho, a comida sai pronta. Né? Exatamente. Essa praticidade, né? Tem um preço alto. Com certeza. Com certeza. E o principal é perder os nutrientes que realmente deveriam ser o nosso foco quando a gente faz a ingestão de alimentos, né? E o segundo ponto é acabar provocando patologias desnecessárias. Se a gente comesse frutas, verduras e legumes, não aconteceriam. Ah, mas assim, poxa, quer dizer que o fato de a gente comer comida industrializada pode levar a patologias? Pode. Por isso que a gente vê a estatística da época dos nossos avós, que não comiam comidas feitas em micro-ondas, não comiam congelados, não comiam fast food, e eles tinham uma saúde muito maior do que a nossa, e nós hoje em dia, com jovens de 20 e 30 anos de idade, que já têm dislipidemia, hipertensão, diabetes, transtornos, a gente já sabe que até... Transtornos alimentares, você fala? Tanto transtornos alimentares quanto outros transtornos que hoje em dia... você fala? Oi? Que transtornos mentais? Sim. Olha, algumas coisas podem ser potencializadas por conta de alimentação? Sim. Ai, vamos estresse, ansiedade, depressão, tudo isso existe um bom fundo alimentar. Não em todos os casos, mas em alguns casos, sim. Pela deficiência de alguns nutrientes ou pela toxicidade de algumas substâncias químicas, tá? Então, por exemplo, hoje em dia já se sabe que existe uma forte relação entre o desenvolvimento do Alzheimer com o acúmulo de metais pesados como o alumínio. A gente cozinha em panelas de alumínio. A gente se intoxica com pequenas dosagens de alumínio no dia a dia, sem contar com as embalagens de alguns produtos, né? Que tem revestimentos, que tem algumas substâncias que podem liberar o alumínio. Por exemplo, uma latinha amassada que a gente compra mais barato no supermercado. Eu me lembro que anos atrás, alguns supermercados aqui da região colocavam prateleiras de produtos com descontos por serem latas amassadas. Tem problema de botulismo? Sim. Uma lata amassada é uma embalagem adulterada, é uma embalagem danificada. Então não eram produtos para estar em promoção, eram produtos para serem descartados. Mas as pessoas iam lá e compravam, porque dentro das embalagens, mesmo as de alumínio e tal, existe um revestimento de uma resina, né, que é uma película protetora para o alimento não ter um contato com a lata. A partir do momento que a lata é amassada, aquela resina se quebra, ela rompe, provoca microfuros e pode ter contato do alimento. Oh, mas será que isso é tão perigoso ao ponto de causar uma doença? Depende. Se a pessoa sempre consome alimentos assim, aí soma com o alumínio da panela, com alguma outra sensibilidade que ela já tenha no organismo, e aí quando vai ver, acabou desenvolvendo uma doença. Quando você recebe um paciente que está com um diagnóstico, por exemplo, de câncer, tá? E aí ele está fazendo lá o tratamento, né? Que é o adequado para ele, né, na situação dele lá e tal. Tem uma dieta para durante o tratamento específica, e depois que acaba o tratamento, continua a manutenção? Sim, porque, vamos lá, em primeiro lugar, mesmo quando você tem um diagnóstico de uma patologia como câncer, existem formas diferentes de doenças de câncer, que pode ser desde um câncer no estômago, no esôfago, pulmão, já tive paciente com câncer de pulmão, câncer da bexiga, e cada um deles vai ter um tipo de necessidade específica. Por exemplo, um câncer de estômago. Que deve ser muito complicado. Em vez de ser uma alimentação via oral, o próprio câncer de esôfago já passa por uma via interal. Vai depender do caso da pessoa, vai depender de cada situação. E aí, quando você já tem uma alimentação parenteral, já é diferente, né? Aí, normalmente, já não é o nutricionista quem acompanha, porque pode ser um paciente hospitalizado, né? Eu tive um paciente só no Hospital Gafreguini. Ele tinha feito um procedimento que foi câncer de esôfago. Então, foi o caso mais crítico que eu tive, assim.
E ele, apesar de ter removido boa parte do esôfago, eles ficam com uma porção que eles chamam de coto, que é um pedaço muito pequeno, mas ele ainda tinha o estômago preservado. Então ele tinha uma via de acesso, que é a sonda nasogástrica, para fazer a alimentação. Mas o caso dele foi muito crítico e ele não sobreviveu. Foi um caso, foi o meu primeiro paciente que eu perdi. Graças a Deus, eu não perdi outros pacientes. E ele é um senhorzinho que ficou bem na minha memória pela situação dele, né? Ele já tinha uma idade bem avançada. Foi realmente um caso muito crítico, né? Então, assim, cada caso é um caso. Cada situação, se a doença ela é descoberta prematuramente, você consegue ter uma perspectiva de um tratamento, um acompanhamento maior. Então, você consegue evitar que o paciente entre numa desnutrição tão severa, porque o câncer em si, a maior parte deles, acaba levando a um agravamento da doença exatamente pela desnutrição. É o que eu imagino. Né? Porque quando você faz, por exemplo, até a suplementação com algumas vitaminas do complexo B, não pode continuar, você tem que parar, porque você acaba alimentando a doença e não o paciente. Como assim? Inclusive, vamos lá, isso é chamado de caqueixa, né? É uma desnutrição que o paciente sofre porque o câncer, a doença, ela começa a se alimentar dos nutrientes da sua dieta. Então é dali que o câncer começa a se desenvolver. Então por isso que algumas vitaminas elas são proibidas de serem suplementadas. Você pode consumir essas vitaminas através da alimentação, porque não teria uma quantidade tão grande a ponto de prejudicar a sua saúde. Né? O seu corpo também precisa dessas vitaminas para a manutenção da vida. Mas quando você suplementa, existe um grande risco de você estar alimentando a doença. Então, aí a gente agora vai tentar conversar sobre isso, desde você da criança, lá com o pessoal lá no fitness, e aí, de repente, você também trabalha com isso, é isso? Sim. Conta pra gente isso. Então, quando eu entrei nas faculdades, né, eu acabei cursando as duas ao mesmo tempo. Ah, você fez eu entrei nas duas ao mesmo tempo. Passei no mesmo vestibular para nutrição e para educação física. E durante alguns períodos eu consegui levar as duas faculdades ao mesmo tempo. Mas aí depois, por causa de greves, faculdades públicas, eu acabei dando continuidade para nutrição e dei uma parada. Nutrição eu estudei na Unirio, Universidade Federal. E educação física eu cursei na UERJ. Eu também sou da UERJ. Mais uma da UERJ. Aí, por causa das greves da UERJ, faculdade é maravilhosa, mas as greves acabam com a vida da gente, né? A gente não consegue se planejar para quando vai realmente conseguir concluir o curso, né? Aí eu acabei abrindo mão da educação física durante algum tempo, foquei mais na nutrição, mas sempre trabalhei com a nutrição esportiva. Eu acho que a minha terceira pós-graduação foi a terceira pós foi com a nutrição esportiva. E nunca abandonei o meio, nunca abandonei o ambiente da educação física. E aí, assim que eu tive possibilidade, eu retornei ao curso, concluí, né? E a ideia sempre foi trabalhar com as duas áreas, porque apesar de trabalhar com a nutrição clínica, nutrição funcional, nutrição comportamental, são todas... Eu vou falar sobre isso. Sim, a gente chega lá, porque aí entra a psicanálise. Minha paixão. Ainda tem a terceira graduação aí na história. Que maravilha. Aí eu acabei, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai descobrindo aquilo que a gente tem mais interesse, aquilo que a gente gosta, que a gente se sente feliz fazendo. E também o próprio público da gente acaba direcionando, né? Minha primeira pós-graduação foi em nutrição estética. Eu era apaixonada pela área de estética, mas foi muito menor o número de atendimentos especificamente por estética do que da cirurgia bariátrica e do que a nutrição esportiva. Então, apesar de ser uma área que eu gosto muito, aqui no Rio de Janeiro não tem tanta procura nela em primeiro lugar. As pessoas até buscam pela nutrição estética, mas ela acaba sendo um segundo ponto, né? Geralmente começam com interesse por uma nutrição esportiva e a estética está ali incutida. Tá ali. Mas não assim, eu vim forma... especificamente por causa de um problema estético. Acaba sendo sempre o seria segundo o quê? plano. Um abdômen, uma coisa
assim? A nutrição estética, ela é mais voltada pela questão de cabelos, unhas, pele, celulite, pré e pós-cirúrgico, cicatrização, recuperação tecidual. Também. É quando a gente tem uma deficiência de nutrientes que acabam levando a algumas alterações cutâneas, surgimento de rosácea, algumas doenças autoimunes que podem acabar repercutindo com manchas de pele, alguns procedimentos, como por exemplo um peeling de diamante. Como que a gente consegue fazer um peeling ácido e otimizar a recuperação tecidual para a gente não ter perda do procedimento, né? Como otimizar para fazer com que esse procedimento seja o melhor possível? Porque quando a gente faz um procedimento cirúrgico, mesmo estético, o nosso corpo ele vai ter que regenerar esse tecido da melhor forma possível. Se a gente tiver uma desnutrição, ao invés de melhorar a sua estética, você coloca em risco uma má cicatrização e acaba ficando com uma cicatriz pior do que a inicial. Entendi. Eu já tive algumas pacientes de bariátrica que passaram por cirurgias para fazer remoção de tecido, né? E ficaram com cicatrizes horríveis. Por quê? Porque não fizeram um acompanhamento nutricional adequado no pré-cirúrgico e a cicatrização acabou sendo deficiente, porque a cirurgia bariátrica leva uma desnutrição, né? Se você não estiver seguindo ali passo a passo todo o protocolo de recuperação, vai acabar tendo muita perda de nutrientes. Então é normal ter muita queda de cabelo, ter deficiência no crescimento das unhas, né? E aí você passar por uma grande cirurgia para remoção de tecido vai comprometer a cicatrização. Então o risco de formação de um tecido mal formado é grande, né? Então é bacana ter um acompanhamento antes do procedimento, durante e depois do procedimento cirúrgico, né? E isso engloba a nutrição estética. E uma parte da nutrição estética também é a nutrição esportiva, né? O esporte ele também está ali um pouco inserido na estética. Quando você busca pelo desempenho físico, pelo rendimento, as pessoas focam mais pela questão do esporte, mas esquecem que tem a questão da estética, que alguns esportes, como até o próprio fisiculturismo, para você subir no palco, você tem o seu desempenho esportivo, mas a estética é fundamental. Ou seja, ter aquelas áreas do corpo de determinada maneira, né? Você ter realmente a pele mais fina, ter uma desidratação para que você consiga observar todos os contornos dos músculos, né? Tudo isso. Então é uma desidratação controlada. Uma desidratação controlada. Além de ter a perda do tecido gorduroso, você acaba tendo que perder um bocadinho de líquido também. Você tem que fazer com que aquela pele esteja bem fina, para que ela não ficar aparente, né? Isso, para que ela não interfira na silhueta, na avaliação, né? Gente, é muito profundo, muita coisa, né? É muita coisa que tem que ser pensada e às vezes as pessoas acham que podem procurar ali no Google e vai encontrar uma resposta tão fácil, porque não é só uma resposta, mas é todo um contexto que tem que ser avaliado, analisado, pensado, planejado, esquematizado e colocado em prática. Então não é uma receita de bolo que o que faz para um dá certo para o outro, né? Tudo isso tem que ser muito bem planejado, com muito cuidado, com muita atenção e sempre que possível com um profissional que seja especialista na área, porque você pode ter um excelente nutricionista clínico. Ele vai entender sobre todas as partes patológicas? Não. Ele vai entender pela patologia específica, onde ele se desenvolveu ali com a sua especialização. Então, por exemplo, quem é especializado em nefrologia, ele de repente não vai ter um bom entendimento sobre a nutrição esportiva ou estética. Porque apesar de ele entender sobre todo o conteúdo geral, ele não vai ter tanta experiência de prática, ele não vai ter tanto acesso à informação de ponta e atualizada de uma área que não é o quadrado dele. É igual acontece dentro da medicina. Um ortopedista não vai trabalhar com ginecologia, um ginecologista não vai trabalhar com cardiologia. E a mesma coisa acontece com a nutrição, né? Eu sou uma profissional mais generalista. Eu tenho entendimento sobre a nutrição clínica. Um olhar mais amplo, né? Eu tenho um olhar mais amplo. Mais integral. Mas eu fiz também as especializações em áreas diferentes. Eu tenho a especialização em personal diet,
tem especialização em fitoterápicos, eu tenho especialização em nutrição esportiva, em nutrição estética, em cardioendocrinologia. Que né? legal isso. Agora eu estou concluindo a especialização em bodybuilding, né? Que é exatamente o treinamento de coaching em fisiculturismo. Mas é uma especialização que eu corri atrás, porque eu tenho atletas da área, mas não é uma área, de repente, de conforto para todo profissional. Tem quem não gosta de trabalhar. Sim. Eu, particularmente, não gosto muito, não me sinto muito confortável trabalhando com crianças, né? Eu tenho algum entendimento, eu trabalhei em creche durante muito tempo, mas não é uma área que eu me sinta muito confortável para trabalhar, porque não é a criança que decide sobre a própria alimentação, não é a criança que decide sobre como vai ser preparado o alimento, quem vai comprar, como vai preparar. E aí fica complicado para você dar conta disso aí, né? E aí é mais complicado. Você, além de trabalhar com a criança, tem que trabalhar com os pais ou com os cuidadores. Então foi uma área que eu decidi abrir mão. Bom, a gente está vendo que é um universo que agora até com essas informações que você me deu assim, eu estou mais ainda empenhada em pensar na minha nutrição, porque eu sou muito relapsa nisso mesmo. E eu queria saber de você, como profissional, o que você assim, gostaria que já tivesse o seu acesso no Brasil, que você saiba que tem lá fora ou não, ou seja, uma coisa da sua mente mesmo, que facilitasse, que as pessoas compreendessem a importância da nutrição, entendeu? Nas suas vidas, que não é só botar a coisa para dentro e não pensar, que é algo que a gente tem que realmente pensar, muito mais, inclusive, quando a gente já sabe que está com uma doença, que a gente tem uma tendência familiar a alguma coisa. Então, assim, fala pra gente o que você gostaria que na sua profissão poderia melhorar o seu trabalho e a vida das pessoas, né? Agora você tocou assim num ponto que isso é uma coisa que até existe uma legislação atual falando sobre o assunto, mas é bem ignorada, que seria a questão da educação alimentar realmente. Existe um projeto de lei, uma lei, né, que já foi aprovada já há alguns tempos, mas sumiu de repente, que é a questão de que deveria ter dentro das escolas a educação nutricional. Deveria ter essa parte. Uma disciplina que seja falando sobre alimentação, levando para as crianças, desde a formação de base, o conhecimento com os alimentos, entender o que são frutas, verduras, legumes, de onde vem a proteína animal, proteína vegetal, explicar sobre a rotulagem de alimentos, o que é alimentação na saúde, na doença. Eu acho que isso seria super importante. Talvez junto com a disciplina de biologia, né, tivesse de repente uma possibilidade de incluir aí esse conhecimento. Eu acho que isso ajudaria para a vida das pessoas, né? Porque quando a gente fala da nossa saúde, é muito pouco estudado, é muito pouco falado nas escolas, desde o maternal ao ensino fundamental até os cursos universitários. Você estuda aquilo que eles acham que é importante para o nosso currículo profissional no futuro, mas eles esquecem às vezes no currículo, né, que isso é importante para a nossa vida, entender o que é a nossa vida, o que é a nossa saúde, o que o nosso corpo precisa, o que são os alimentos. Aí a gente tem que procurar no Google, onde tem 500 milhões de informações deturpadas. Exatamente. E aí, em vez de ter informação, a gente tem desinformação, e a gente chega hoje em dia, onde a gente tem mais de 60% da população brasileira, e dependendo aí de alguns países como os Estados Unidos, quase chegando a 80% da população com sobrepeso e obesidade, né? E isso está crescente. Então é o desconhecimento sobre a saúde, sobre a própria vida, sobre os alimentos. Isso é uma coisa muito séria. Então acho que assim, o meu sonho como nutricionista é que a gente conseguisse realmente ter ou nutricionistas ou profissionais dentro das escolas que pudesse ensinar realmente sobre alimentação e saúde. Tivesse uma disciplina nesse sentido. Poxa, maravilhoso seria, né? Perfeito. Evitaria muitas doenças que a gente tem por desconhecimento. Tá vendo, gente? Olha só, porque toda e qualquer ação nossa, mais inconsciente que seja, ela tem uma pessoa agindo, e ela pode estar agindo para a saúde, como ela pode estar agindo contra a sua própria saúde.
Então, existem profissionais que podem lidar com isso e nos ajudar. E estamos falando aqui de nutrição como algo que as pessoas só ficam sabendo que existe isso quando elas vão prestar vestibular para alguma coisa no Enem. Existe isso, nutrição? Né? E então, que as pessoas possam compreender a importância do alimento, a importância da saúde com esses alimentos bem utilizados, usados com inteligência, usados com sabedoria, né? Eu diria até mais isso, e podendo procurar profissionais que, como a Daniele, ela vai se aprofundando até mais, ela vai lá tentar até compreender o comportamento, o porquê que a pessoa, de repente, ela não está tomando conta da sua saúde em relação à sua alimentação. Então, nós estamos aqui terminando mais um programa da Web TV Hóspedes do Tempo, agradecendo imensamente, tá? Esse seu tempo, a sua fala, essas informações maravilhosas que podem servir até para as pessoas até começarem a buscar profissionais da área para melhorar a sua vida, a sua saúde, né? E então nós estamos encerrando, querendo que vocês lembrem sempre de lá, vamos se inscrever no nosso canal, deem um like, tá? Compartilhe esse programa com alguém que você, com todo mundo, mas principalmente se você sabe que tem uma pessoa que precisava ouvir isso, né? E é isso, gente. Vamos nos despedindo. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Muita gente vai poder ser beneficiada por isso, tá? Sim. Grande beijo. Até a próxima.